Oi pessoal, agora a gente vai falar sobre uma das técnicas de integração chamada técnica de integração por substituição ou mudança de variáveis, depende do livro que você estiver pesquisando. Então, essa especificação é a primeira técnica que a gente vê ao longo do curso de integração. São várias, na verdade tem tanta técnica que poderia fazer umas 4, 5 disciplinas só sobre técnicas de integração. Mas eu selecionei para esse curso algumas, que é a substituição, a integração por partes, a decomposição em frações parciais, as integrações trigonométricas e mais alguma outra aí que eu lembro pelo caminho. Então são essas que a gente vai falar, porque o objetivo aqui do curso é principalmente saber interpretar, né, a integral, como que a gente a usa para resolver problemas reais e esse tipo de coisa. Mas a gente não consegue avançar muito se a gente não falar de algumas técnicas que são as mais utilizadas, principalmente integração por parte, essa de substituição e assim por diante. Então imagine, para você ter noção, vou colocar como um exemplo, tá? Que você tenha que integrar a função dada por 2, que multiplica 2x mais 5 elevado a 5 dx. Imagina que você tem que integrar essa expressão que está aqui. Note que essa expressão ela não está na regra de integração. Então a primeira coisa que você precisa testar é verificar se existe alguma regra entre aquelas que você viu nos vídeos anteriores que satisfaz. Só que não tem nada como uma função composta aqui, 2x mais 5, nem nada parecido. Então você não pode usar a regra do jeito que está. Lembre-se, você tem que usar sempre quando ela está exatamente no formato. Se ela estiver um pouquinho diferente, toma cuidado que não é assim que faz. Nesse caso em que ela está diferente, a gente vai fazer uma mudança de variável. Então eu vou escolher uma variável nova. Primeiro eu vou montar aqui, a gente vai treinar, essa aula é bem exercício mesmo. Eu vou colocar aqui uma variável nova. Vou chamá-la de u, você pode chamar da letra que você quiser. E porventura eu vou chamá-la de 2x mais 5. Por quê? Porque quando eu transformar essa expressão para a nova variável, que agora é a variável u, o meu objetivo é que a nova expressão caia no formato, de um dos formatos das regras que a gente tem. Claro que saber qual que é a mudança de variável é uma investigação. Essa parte com certeza precisa treinar para você pegar a prática. Aqui não tem muito o que você escolher diferente disso. Mas alguém poderia falar, por que eu não coloco u igual a 2x mais 5 elevado à quinta? É tentando para você ver o que acontece de errado. Vamos ver o jeito certo primeiro. Não, imagine que você tenha calculado u. O teu objetivo aqui é mudar todas as variáveis. E onde aparece x, tem que aparecer u. Então você tem que mudar aqui onde aparece x e aqui no dx. Lembrando que o dx é a diferencial. Ó. Quando eu calculo a taxa de variação de u em relação à variável x, ou seja, quando eu derivo essa expressão, eu encontro 2. De forma que você pode escrever que o diferencial de u é igual a 2 vezes o diferencial de x. E, se você quiser, você pode escrever que o diferencial de x é igual ao diferencial de u divididos por 2. Então, essas expressões são todas as mesmas, tá? O importante é que você vai ter que mudar, substituir, por isso que é chamado de substituição, mudar todas as variáveis que tem x por u. Olha só o que acontece quando eu faço isso. A gente fica assim, ó, integral de 2 vezes, aqui onde tem 2x mais 5, isso vale u. Então vai ficar u à quinta vezes dx. dx é du sobre 2. De forma que eu posso simplificar o 2, eu encontrei a integral de u à quinta du. Essa integral, ela tá na tabela. Lá na tabela está escrito x à quinta dx, ou x a n dx. O importante é você ter variável aqui e a mesma variável aqui. Para essa variável nova, eu consegui reescrever isso daqui numa das regras da tabela. Essa aqui você consulta de cara na tabela, né? Que dá u elevado a 5 mais 1 dividido por 5 mais 1 mais a constante. Então, isso aqui é u à sexta sobre 6 mais constante. Assim, você consegue resolver o problema. Só um último detalhe, né? Essa variável u foi uma variável auxiliar que a gente utilizou só para fazer o cálculo. Se isso aqui fosse um problema real, x teria uma interpretação. Poderia ser tempo, posição, quantidade de objetos, qualquer coisa assim. Mas 2x mais 5 geralmente não tem uma interpretação, esse valor de u. Então, a maior parte dos casos você tem que voltar para a variável original do problema e encontrar a resposta em termos da variável. Mas se você sabe que u é 2x mais 5, é só você substituir aqui, ó. 2x mais 5 elevado a sexta dividido por 6 mais a constante. Essa expressão aqui, ela tem a taxa de variação conhecida. Se quiser, faz a prova real. Vai dar 6 vezes, corta com 6, 2x mais 5 elevado à quinta,
vezes a derivada do x mais 5, que é 2. Por isso que aparece aqui. Lembre-se da regra da cadeia, né? Então, ótimo. É assim que funciona a técnica. Precisa de um pouco de prática. Por isso que a gente vai fazer alguns probleminhas nessa aula até você ficar confiante. Claro que isso não vai ser o suficiente, porque daí você faz mais um pouco aí, até você realmente estiver confiante. Esse é o tipo de parte que você já conhece em matemática, né? Você tem que fazer 30, 40, 50 exercícios, aí você fica bom, tá? Vamos lá, vamos pensar um próximo aqui. Imagine que eu tenho que integrar essa expressão, ó, 2x que divide 1 mais x quadrado em relação a x. Você pode procurar na tua tabela de integração lá, você deve ter anotado na parede do teu quarto, inclusive, e você vai ver que não tem nada lá. Não tem nada assim, desse jeito. Então, você tem que fazer uma mudança. Como eu comentei, é um pouco de prática. Vamos tentar fazer algumas mudanças. Essa escolha de u para mudança de variável, ela pode ser um valor qualquer. Só que nem todos fazem com que a mudança se torne completa. Ou seja, que a mudança completa é ficar com uma integral nova que só dependa de u. Se você tiver na sua mudança ficar com x e u misturado, então isso não te ajudou, porque na tabela não tem nenhuma tabela de integral que tenha duas variáveis, né? Então você precisa deixá-la com uma variável só. Aqui a escolha viável é chamar u de 1 mais x quadrado. Você poderia chamar u de 2x, não tem problema. Você poderia chamar u de 2x sobre 1 mais x quadrado. Você poderia, mas o importante é que tentando isso, você precisa fazer prática e errar. Você vai ver que isso aqui, essas outras escolhas não servem para nada, só piora. Aqui você tem que encontrar o du em relação a x, é 2x vezes dx. Veja que a gente escreve direto já essa passagem, né? Aqui é du sobre dx, taxa de variação de u em relação a x, dá 2x. Agora você vai substituir tudo e reescrever a integral. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso. E olha só que interessante, ó, porque eu já deixei aqui, ó. 2x dx é o du, que divide 1 mais x quadrado é o u. Du sobre u, ou dx sobre x, existe essa integral lá, ela tá tabelada, vai ter que consultar ali, ela dá ln de u, mais constante. Como eu comentei no problema anterior, u não é uma variável do problema que ela precisa ficar, porque ela não faz sentido 1 mais x quadrado quando x é a variável original. Então volta, ó, ln de 1 mais x quadrado mais constante. Essa expressão aqui é a solução desse problema. Então note que a tua ideia é, mais uma vez, tentar adequar a expressão para chegar numa dos valores tabelados. Isso aqui está tabelado lá, por isso que você pode resolver dessa forma. Só ainda não estou confiante. Vamos fazer mais 1, 2, 3, 4. 3, 4, 4. Vamos para o próximo. Vamos pensar um outro aqui. Imagine só que você tenha que integrar algo assim, ó. Integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Isso aqui dá um nó, geralmente, ó. Porque você vê seno e cosseno, e aí você já começa a se lembrar da integral de seno, integral do cosseno, e quer resolver desse tipo. Mas essa técnica de integração, ela já levanta que em alguns casos, às vezes, parece que é um seno, mas não é. Isso aqui é uma função que a regra de integração é a polinomial. Por quê? De monômio, né? Vamos fazer uma mudança aqui, ó. Eu vou chamar u de seno de x. Eu tenho que tentar fazer isso daqui, porque você, às vezes, eu vou até rabiscar isso como um rabisco mesmo. Às vezes, você pode escolher u como seno ao quadrado de x. Você vai falar, professor, por que u não é seno ao quadrado de x? Se for, o du é a derivada. Qual que é a derivada disso aqui? É 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, que é a regra da cadeia. Se eu colocar essa expressão toda ali, eu vou ficar com isso daqui, ó. Integral de seno ao quadrado u vezes cosseno de x vezes dx, ó. Faltou um dx aqui, né? Cosseno de x vezes dx vai dar 2 seno de x du. Desculpa, du sobre 2 seno de x. Se você fizer essa transformação, é isso que você vai encontrar. Note que você encontrou uma integral que tem u, mas tem x também. Isso nunca vai estar na tua tabela. Então você não consegue sair desse enrosco. Você fez uma escolha viável, não tem nenhum problema aqui, tá? Você usou u, usou du, mas ficou com uma integral nova que depende de duas variáveis. Você não vai conseguir passar dessa etapa. Mas é prática, tem algumas pegadinhas, vamos chamar assim, mas não é exatamente isso, dessas expressões. Então eu escolho u como seno de x. Quem que é meu du? É a derivada do seno, que é cosseno de x, vezes dx. Tá aqui, não esquece de dx, tá? Então vamos transformar lá, ó. Veja só como vai ficar essa integral. Vai ficar a integral de
seno ao quadrado de x. U é seno, então isso aqui vai ficar u ao quadrado. Vezes cosseno de x dx é o próprio du. Então, como eu comentei, veja que essa expressão, por mais que pareça ser um seno, na verdade, a regra que você vai usar é a regra de potência. Ó. Isso aqui é u ao quadrado mais 1, que é u ao cubo, sobre 3, mais constante. Volte à variável original do problema, que é a variável x, de forma que u é seno de x, vai ficar seno ao cubo de x sobre 3, mais constante. Essa expressão aqui é a solução do problema. Note, então, como dá enrosco já no começo, né? Mas é um pouco de prática, né? Então vai tentando, eu vou fazer mais alguns exercícios, mas vai tentando perceber como que você tem que fazer tentativa. É um pouco de tentativa e erro. Ah, por que não é essa transformação, não é a outra? Você tem que tentar e ver que algumas dão certo e outras não, tá? Então, vamos fazer mais. Para ver o que de enrosco também pode aparecer quando a gente está fazendo. Imagine que eu tenha que integrar, isso aqui é mais simples, seno de x mais 7 dx. Essa expressão, seno de x mais 7, ela não está na tabela. Tem seno de x dx, mas não uma função composta. Só que nesse caso, a transformação não vai se chamar u de seno. Por quê? Porque se eu chamasse u de seno, a derivada seria um cosseno e não tem nenhum cosseno aqui. Então o u é x mais 7. Quem que é o du? Du é a derivada de x mais 7, que é 1 vezes dx, dá o du é o próprio dx. Quando você faz essa expressão, o que acaba encontrando é seno de u, que é o x mais 7, vezes du. Essa expressão está na tabela. A integral do seno é menos cosseno de u mais constante. Se o cosseno de u é x mais 7, desculpa, se u é x mais 7, vai ficar menos cosseno de x mais 7 mais constante. Nenhum problema aqui. Inclusive, nesse caso, parece que você não precisaria fazer mudança de variável, porque integrando, a gente já sabe que a integral do seno é menos cosseno, parece que foi feito direto. Mas tome cuidado, porque se aqui tivesse 2x mais 7, esse resultado já ia ficar totalmente diferente. Então faz, porque se fosse 2x, aqui ficaria 2dx. E esse resultado todo estaria dividido por 2. Então tome cuidado, que isso aqui vai dar um nome. Então seja metódico quando for fazer essas partes. Faz passo a passo, não tenha preguiça de escrever uma ou outra operação, tá? E fazer as transformações. Porque é normal se perder, já comentei sobre isso, mas se você se perder, é bom você indo de etapa em etapa para ver aonde você se perdeu. Se você não escreveu, fez tudo de cabeça, chegou numa última linha, talvez você não consiga revisar qual foi o enrosco que você achou, tá? Então tenta fugir desse tipo de enrosco. Vamos ver mais um aqui. Imagina que eu tenho que integrar a tangente de x dx. Ah, poxa, professor, tangente não está lá na tabela, e não está mesmo, né? Então, vou fazer duas mudanças antes. Primeiro, eu vou escrever tangente como seno de x divididos por cosseno de x dx. E agora eu faço uma mudança de variável. Você poderia mudar, mais uma vez, u igual a seno. A derivada do seno é o cosseno. Só que não vai aparecer aqui essa expressão. Então, eu vou escolher usar aqui o u igual a cosseno de x. Porque, na verdade, essa expressão é um logaritmo, tá? Então, eu vou escrever u igual a cosseno. Não gostei dessa cor. U igual a cosseno de x. Agora, o du é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de x dx. Note que isso dá um nó, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno, mas a integral do cosseno é mais seno. Então, tome cuidado para não se perder nos sinais. Mas é um pouco de prática também, você não se perde. Agora, veja, ó, eu vou reescrever essa expressão. Vai ficar assim, ó. Integral de tangente de x dx ficou. Eu vou substituir, ó. Aqui você tem seno de x dx, ó. O du é menos seno de x dx. Então vai ficar menos integral de du que divide u. Pausa aí, dá uma olhadinha o que eu fiz, ó. Menos du é menos, com menos mais, seno de x dx. É igual, ó. Essa expressão e essa são exatamente iguais. A única coisa que essa está escrita em função de x, essa aqui está em função de u. Essa integral, du sobre u, eu comentei que é uma das que mais aparece aqui no curso de integração. Ainda nem tanto, né? Mas ela dá ln de u mais constante. Então vai dar menos ln de u. Quem que é u? Cosseno de x. Menos ln do cosseno de x mais constante. Essa expressão aqui te dá o resultado da integral da tangente. A integral da tangente é um logaritmo negativo de cosseno de x.
Note que já começa a aparecer algumas operações bem esquisitas, né? Inclusive, se fosse derivar essa expressão, dá um trabalhinho, né? Derivada do ln é 1 sobre cosseno, 1 sobre ela, vezes a derivada do cosseno, vai dar 1 sobre cosseno, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, com esse mais dá seno sobre cosseno, que dá tangente. Faz a prova real, vai dar o resultado certinho. Mas os resultados de integração, geralmente eles ficam um pouco assustadores, tá? A gente só está começando, mas eles vão ficar meio grandes. Mas não se assusta, faz passo a passo que você não vai se perder. Um último aqui, só pra gente fechar essa parte. Quem gosta mais de fazer conta, gosta muito disso, né? Eu particularmente gosto bastante também, né? Falando que dá um enrosto tudo, mas essa parte eu acho bem legal, assim, de fazer, de ficar tentando, assim. Vamos supor isso aqui, ó. Integral de dx de 3x mais 5 elevado à oitava. Você tem que ter uma noção, quando vai resolver uma coisa dessa, de pensar que tipo de função é isso. Você poderia falar, poxa, é uma divisão, então provavelmente é 1 sobre alguma coisa e é isso dá logaritmo. Só que para eu fazer 1 sobre alguma coisa, deixa eu riscar em outro canto aqui, para eu fazer 1 sobre alguma coisa, eu teria que fazer essa transformação, ó. U igual a 3x mais 5 elevado a 8. Porque daí, quando eu transformasse, seria alguma coisa sobre u. E o integral de du sobre u é o ln. Só que, quando eu derivo isso aqui dá 8 vezes 3x mais 5 a sétima vezes 3. Porque você tem que usar a regra do produto. E vezes dx ainda. E isso não está aparecendo ali, porque quando você substituir, vai ficar uma salada ali, né? Vai ficar a integral de... O dx vai ser du, que divide 8 vezes 3x mais 5 a sétima, vezes u. Então ficou uma integral pior, e ainda por cima que depende das duas variáveis. Isso com certeza não está na tabela de integração. Esses problemas que você vai resolver nesse começo de integral, a gente nem está falando de disciplinas avançadas, né? Ela sempre vai cair, tem que cair sempre numa expressão que seja tabelada quando você faz mudança. Então se o negócio ficar muito grotesco, principalmente contendo duas variáveis, pode ser que você esteja indo pelo caminho errado, tá? Se não é esse caminho, qual que é? A minha transformação-chave aqui é chamar u de 3x mais 5. Se eu chamar 3x mais 5u, o du é a derivada, 3dx. E eu posso substituir tudo ali. Vamos ver o que acontece quando eu substituo? Vai ficar assim, ó. Integral dx é du sobre 3. Como o 3 é constante, eu vou tirar para fora. Du sobre 3, ó. Du sobre 3 é o dx, troquei o dx por du sobre 3. Agora, 3x mais 5 é u, então eu fiquei com u à oitava. Esse resultado aqui tem na tabela de integração, desde que você escreva o oitava como u elevado a menos 8 du. É o x elevado a m. Então isso aqui vai dar 1/3 vezes u elevado, até escrever passo a passo aqui, ó, menos 8 mais 1 sobre menos 8 mais 1, mais constante. Volte à variável original do problema, que é x, e você vai encontrar a resposta. Ó. Fica 1/3 vezes u, que é 3x mais 5, elevado a menos 7, vezes menos 7, mais constante. E se quiser escrever de um jeito mais conciso ainda, você pode escrever assim, ó. Vamos ver. Menos, que é menos com mais aqui ficou 3 vezes 7, 21, que multiplica 3x mais 5 elevado a 7, e aqui ficou 1 mais constante. São formas de escrever, mas basicamente, quando você escreveu essa expressão, esse já é o resultado. Claro que um pouco de álgebra pode te favorecer, às vezes, quando você tem um gabarito para responder, aquelas alternativas já certinhas, que tem que chegar numa resposta específica, às vezes precisa de uma etapa a mais de álgebra. Mas foge um pouco do cálculo em si, né? O meu objetivo é você tentar encontrar a função. Quer fazer a prova real? Faz lá, ó, menos 7, quando eu estou com menos 7, 3x mais 5 deu menos 7 menos 1 dá menos 8, fechou? E derivando 3x dá 3, que corta aquele 3, volta naquele resultado. Então tenta, pega um livro aí de cálculo, qualquer que você queira, faz uma lista com uns 20, 30, 40 ou mais, assim, fica um bom tempo fazendo, você vai tirar de letra, tá? E aí qualquer coisa você dá um grito. Vamos pro próximo daqui a pouquinho?